Olá, turma! Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual editorial. Bom, conceito de editorial. O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem um jornal de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. Tá? Então, olha só quantas informações a gente já tem aqui, só nesse parágrafo, não é? O texto editorial, primeiro ponto, ele é um texto jornalístico, tá? Não esqueçam disso. Ele é feito, né, para estar lá em jornais. E eles não têm um caráter informativo, como a gente pensa, porque está no jornal, ele só vai ter uma função referencial, uma função lá de informar. Não. Esses textos, eles são destinados, né, para que se coloque a opinião, não a opinião do autor, né, do editor-chefe lá que está colocando, não, e sim do jornal em si, tá? Ali a gente tem, por exemplo, vamos dizer, um jornal e aí vamos até de revistas, vamos dizer assim, nós temos lá um editor-chefe de uma revista, tal. E aí eles se juntam ali, veem a opinião e aí eles escrevem, né, com base nisso e publicam lá no jornal, tá? Por isso que ele é um texto opinativo. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade, não é? Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados entre outros. Os textos são organizados pelos editorialistas, né, que expressam as opiniões da equipe, como eu falei, ó, não é só dele. Por isso, eles não recebem assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, que é a revista, jornal, rádio, etc. Falei isso anteriormente para vocês. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Então, eles vêm assim, né? Vem uma pequena coluna no jornal e aí está escrito lá em cima, Carta ao Leitor. Isso aí é um editorial ou Carta do Editor. Como fazer um editorial, tá? Então, como vocês perceberam, é um texto simples, assim, não tem muito mistério, né? Ele vai estar lá presente no jornal e expressa um ponto de vista. Como é que a gente faz esse editorial? Para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que seja apresentado para o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto, tá? Embora ele apresente essa estrutura de início, introdução, desenvolvimento e conclusão, ele pode não seguir, dependendo do jornal, tá? Vai depender do veículo ou suporte. Por ser um texto dissertativo argumentativo, né? Essa aqui é a estrutura básica, né? Os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. Como eu falei, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai expor o assunto, né, que será tratado no decorrer da leitura. No desenvolvimento, é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. E a conclusão é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe, geralmente, né, da equipe. Não tem muito essa questão de colocar só de uma pessoa, porque, né, é um jornal, é uma revista, tá? E aí no desenvolvimento você também, né, já que você vai expor seu ponto de vista, você tem que argumentar também, você tem que comprovar suas ideias, tá? Não pode ser um texto meramente informativo, você tem que argumentar, tá bom? Então, no livro de vocês, nós temos lá alguns exemplos desses editoriais, que a gente vai fazer a leitura, tá? E aí, para depois vocês terem todo o embasamento para produzir esses editoriais, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.